Olá, hoje nós estamos no Shopping Pátio Paulista, na exposição Antigo Egito, que eu já cobri mais de uma vez. Estou com o Francisco, um jovem arqueólogo, que eu pedi para ele explicar hoje o que é o curso de arqueologia, como são as expedições, que a cada dia mais novidades nesse tema, e como é ele, o jovem arqueólogo, no dia a dia. Francisco, pode começar? Certo. Bom, começar um pouco falando sobre o curso de arqueologia, né, no Brasil, que, assim, né, eu acho que seria interessante falar um pouco sobre a área da arqueologia no geral, né, tipo, no Brasil, que é uma área tanto do conhecimento quanto uma área do trabalho, né, que veio crescendo muito, né, com o tempo. E, assim, é interessante falar que a profissão de arqueólogo no Brasil, ela só foi oficializada, né, só foi, como se diz a palavra, eu esqueci. Oficializado. Não, Difundida? não. Ela não era considerada uma reconhecida como Ah, profissão. Só foi sim. reconhecida em 2018, né? Então a arqueologia que é considerada recente. Não a arqueologia em si. Não o curso, mas a profissão, A profissão de arqueólogo. arqueólogo. Ah, Assim, sim. a arqueologia no Brasil ela é dividida basicamente em duas áreas, né? Ou é a área acadêmica, você segue, né? Faz o curso, ou você vem de outra área do conhecimento, né? Da história, é muito comum, né? Principalmente na USP. Os mestrandos e doutorandos, assim, na sua grande maioria, eles são alunos da própria USP, né? Da geografia, da história. Tem um outro que vem de fora, né? Tipo, da área da arqueologia mesmo, né? Sim. Eles acabam focando muito mais em pessoas de lá mesmo, né? E a outra área, né, que não é a acadêmica, seria a área de campo, né? Fazer arqueologia por contrato, né? Nesse sentido. As expedições. Sim. Então, é assim, né? Que é basicamente assim. A arqueologia, ela é a ciência que vai estudar a cultura material humana, né? Assim, cultura material existe no mundo todo, não? Todo local que existe ser humano existe cultura material. A gente está cercado por cultura material, né? Nesse sentido. E assim, o incentivo que vem para o trabalho do arqueólogo hoje em dia são as empresas que estão trabalhando, seja com grandes construtoras, seja com mineração, enfim, né, qualquer grande obra que você for fazer, você precisa de um laudo de um arqueólogo, né? Você precisa, não necessariamente só de um arqueólogo, você precisa de um laudo geral, né, que comprova que essa área você não está correndo nenhum risco. Ah, sim, não é necessariamente no trabalho apenas com as expedições. Não. Então, se vai ter uma grande obra, então o arqueólogo ele Sim, entra. Ah, sim. Assim, na teoria era importante toda obra que você fizer, você ter um arqueólogo para você ir lá, você fazer uma escavação pequena, né, que a gente, não é esse o termo, né, mas digamos assim, você fazer uma varredura básica. Para mim é né? uma novidade, a gente pensa que numa grande obra entram apenas os engenheiros. Sim, não, E um arqueólogo, isso é interessante. Então, isso até é interessante de comentar porque isso acaba tornando o trabalho do arqueólogo em si um trabalho não muito favorável, assim, quando você está lá fazendo o trabalho de arqueologia, os outros profissionais, os engenheiros, no geral, eles não estão gostando de você lá, porque você justamente está lá. Você está justamente lá para você parar o trabalho, né? Sim. E assim, isso que a gente fala, né, não é um trabalho muito bom, né? A gente acaba glamorizando muito o trabalho da arqueologia como, não, essas aventuras, e sim, tem. A gente vai para campo, a gente vive coisas assim, super fantásticas, né? A gente descobre coisas, mas assim, é um trabalho muito precário ainda, né? Tipo, muito precarizado. As empresas, elas vêm assim e comem o couro mesmo, né? A gente faz muito trabalho que não está no contrato, né? A gente acaba ficando em hospedagem que é super insalubre, não? A gente acaba tendo que comer coisas assim que a gente não deveria, né? Tipo, não necessariamente, né? Muita coisa ruim, né? Muita comida ruim, estragada, às vezes acontece, né? E assim, a gente é basicamente um peão culto, né? A gente tá lá em campo mesmo o dia todo vendo máquina trabalhar ou tendo você mesmo trabalhar. Nesse tipo de trabalho que você escava, você pode encontrar algo antigo. Sim, Como definitivamente. um arqueólogo, e aí é obrigado a parar o trabalho. É obrigado a parar. Mas assim, né, hoje em dia não é muito bem assim que funciona, né? Eu conheço, assim, muitas pessoas da arqueologia que trabalharam em grandes obras e é muito comum eles basicamente destruírem os artefatos mesmo. Você tá lá tendo várias... As máquinas, porque assim, vamos supor, você tem uma área gigantesca, assim, que você quer fazer uma construção lá de uma mineradora, por exemplo.
e você contrata um único arqueólogo para essa grande área. Você nunca vai conseguir, tipo, um único arqueólogo nunca vai conseguir conta observar. de uma área grande. Então, é muito comum eles fazerem isso. No caso que você tem uma escavação, você descobre algo importante em termos de arqueologia, da história, para automaticamente essa construção e vai para análise Então, depende muito, né? do Não que é, você encontra. é um pouco mais complexo, né? Quando eles vão fazer uma instalação de uma grande obra, por exemplo, não é simplesmente vai um arqueólogo lá e faz, são várias etapas de campo, né? Primeiro vai ter um período de análise, né? O período de prospecção, vai ter o período de monitoramento, né? São diferentes etapas, né? Isso do arqueólogo ficar olhando a máquina trabalhar, por exemplo, seria um período de monitoramento, né? Onde a obra ela já está instalada, já está trabalhando lá e o arqueólogo ele está lá simplesmente para ver a máquina e vamos supor que ele encontra um fragmento cerâmico, assim. Aí ele tem a autoridade de falar, para tudo, a gente vai escavar, vai começar a ver. Então, quando vocês encontram algo que chama atenção, o próprio arqueólogo tem autoridade de parar. Sim, supostamente. Supostamente. E ela é analisada no local ou vocês levam para algum laboratório? Para laboratório. Mesmo nas escavações que ocorrem de forma acadêmica, né? Não, porque assim, o incentivo de trabalhos que nem a gente estava falando não é necessariamente o conhecimento, é você estudar, assim, você tem que fazer uma obra, o arqueólogo infelizmente está ali para lá, né? Porque não é um profissional está sendo muito requisitado lá, né? Ele só precisa estar lá porque está na lei, né? Então, o incentivo não é o conhecimento. É uma pena, né? É uma pena, não? É uma pena, porque ela é importante pelo que você está dizendo. Sim, definitivamente, né? Sim. Mas assim, colocar assim, apontar um culpado nesse sentido não é muito simples, né? Assim, a gente pode colocar Talvez assim... porque o Brasil, em termos de arqueologia, é considerado novo? Não, na verdade é um pouco mais complexo, né? É uma questão um pouco mais política que a gente coloca aí. São reformas neoliberais, né, que acontecem. Então, direito administrativo. Sim, isso que a gente... O próprio direito administrativo precisa avançar na parte da arqueologia e ver a importância, porque tem os contratos administrativos. Eu conheço tem muitas pessoas que, assim, teve um boom, né, da arqueologia, eu acho que na década de 80, se não me engano, 90, assim, e surgiram muitas empresas, né, para trabalhar com contrato. E, assim, as pessoas ganhavam muito dinheiro com isso, né? Os arqueólogos eles conseguiram ganhar muito dinheiro. Só que com o tempo, né, a política foi mudando, não, enfim, aí é isso que a gente chama de neoliberalismo. As mudanças, e às vezes não tão favorável às mudanças da lei. Sim, teve uma precarização muito grande do trabalho, né? Isso que a gente chama de uberização. E você trabalha como um freelancer, assim, aconteceu também na arqueologia. Hoje em dia o arqueólogo ele é um trabalhador assim que está buscando, sabe? Porque você está na mão das empresas. Ou você vai ter trabalho todo dia, por um longo período, assim, sem poder voltar para sua casa, porque assim, você é chamado e fala, tem um campo... Como você diz, às vezes até em lugar insalubre. Exatamente, mas assim, é uma loteria, né? Porque às vezes você está contratado pela melhor empresa do Brasil, você vai para um lugar ruim, você vai ter falta de recurso, ou você vai para um lugar bom, você vai ter uma moradia, seria investir mais nessa carreira com recursos pelas empresas, mudar a política, melhorar para ver a melhoria dessa profissão, que é importante também nesse sentido, que eu não sabia. Sim. Assim, o que eu vejo que está se construindo atualmente é um plano mais sindicalista mesmo, né? Que a gente precisa ter, porque o arqueólogo é um trabalhador, sim. E o que eu vejo que está acontecendo muito, que tinha muito, né? Tinham outros sindicatos de arqueologia, era comum, só que o que tinha muito era a presença do patronato, né? Tinham muitos patrões que faziam parte dos sindicatos. Então, bom, já tem um jogo assim lá dentro, né? Então, não é muito justo, né, nesse sentido. O que eu vejo é um grupo que tem, que é União dos Trabalhadores de Arqueologia, o OTA, eu acho, que é um grupo, né, que eles estão juntando e eles estão criando um sindicato agora sem a presença do patronato. Mais forte. Basicamente. Ainda tem que evoluir. Sim, é uma luta, não constante. Por exemplo, tem esse campo, que para mim era desconhecido, da arqueologia, e as faculdades aqui no Brasil, o curso de arqueologia, ele é recente ou ele já existe há algum tempo? É um curso já antigo? Então, é um curso que surge... Então, eu teria que dar uma pesquisada assim, porque eu lembro que surgiu assim, no Rio de Janeiro, né, o primeiro curso de arqueologia, acho que na década de 70 ou 80, se eu não me engano. Relativamente bem novo. Eu entrei em Direito 81. Sim, é bem novo. E assim, o
campo da arqueologia no Brasil, ele é muito inspirado pelas escolas francesas e estadunidenses, né, nesse sentido. Então, tem uma diferença aí, né? Tipo, se você for pegar, vamos supor, a arqueologia na China, ela é outra coisa do que seria aqui, porque a gente é muito mais mediatista, são outros conceitos, assim, né? E... eu acabei me perdendo um pouco. Uma coisa, as escavações arqueológicas, principalmente no Egito, todo dia temos uma novidade. Sim. Que encanta. Como eu disse agora parece que encontraram o túmulo de Cleópatra. Tem novidades na tumba de Ramsés II. Todo dia o Egito antigo na arqueologia continua os arqueólogos vindo com mais novidades, com mais estudos. Como você vê essa expedição? Como é feita essa expedição lá fora? Principalmente Egito, Grécia, que também é um lugar de arqueologia, de estudos, né? É o berço da cultura, Grécia e Egito. Como é feita a arqueologia de campo, nessas escavações que trabalham com coisas muito antigas, que não podem se deteriorar na análise e que são tão importantes para a gente descobrir a evolução do mundo? Como que é feita essas expedições? Então, são muitas expedições que acontecem nesses lugares, né? Porque existe muito incentivo, não? O Egito, assim, grande parte da renda do país, assim, vem do turismo, o que é ligado à arqueologia. O museu foi inaugurado há pouco tempo, acho que esse ano, um novo Museu Nacional do Egito, maravilhoso. Mas, assim, é uma questão, assim, que a gente vê que tem muita coisa encontrada nesses lugares também, porque são lugares que as pessoas estão procurando, né? A questão é que se a gente procurasse coisas aqui, a gente acharia também. Qualquer lugar no mundo tem, não? Os arqueólogos vão muito para Egito, Grécia, parece que Turquia, por causa dessa história do Egito, da Grécia Antiga, que o direito brasileiro é greco-romano. A gente estuda a Grécia, a gente estuda Roma, tem uma influência muito grande aqui. O próprio Egito, que a gente estuda, eu sou fascinada pela história do Egito, cada vez mais novidades e parece que encanta, porque no Louvre, que eu tive a oportunidade de ver as tumbas, os hieróglifos, como você interpretar um hieróglifo, eu não sei. Como você vê aquelas pinturas nas tumbas antiquíssimas e a pintura intacta. Então tudo isso chama atenção para os estudos dos arqueólogos, historiadores, e acho que isso me fascina. Como lá fora, vamos por Egito, Grécia ou outros países, como que o arqueólogo ele chega a essas escavações? Ele tem um incentivo do país, um incentivo financeiro, porque na verdade deve ser um custo alto manter os arqueólogos em campo, hospedagem, moradia, e depois que ele escava aquele material precioso, vai para o laboratório. Como ele é transportado um material que a gente considera histórico para o laboratório? Quais os cuidados necessários? Depende muito do tipo de material e do contexto em que esse material está encontrado, né? Porque muitas vezes o que a gente tem é que quando o material está enterrado embaixo da terra, dentro do in situ, né, que a gente chama, que seria dentro do seu contexto em que ele está enterrado, né? Ele está preservado, o próprio contexto dele está fazendo essa preservação. A partir do momento que a gente tira ele de lá, ele começa a se decompor. Então é o processo que a gente tem que fazer de salvaguarda, né? Por exemplo, as múmias que são encontradas praticamente quase intactas. Como é feito esse transporte para tomar esse cuidado? Como você diz, ela está ali há milhares de anos. Quando ela sai, pode ter uma deterioração. O cuidado que os arqueólogos têm que ter para não deteriorar mais ainda. Então, eu não sei especificamente qual é, mas eu sei que cada material, cada artefato que você encontra precisa de um técnico ali. De um técnico e de uma forma de salvaguarda específica, né? Seja, se você encontra uma folha de papel, vamos supor, você não vai tratar como se fosse um fragmento cerâmico. Ou se fosse um material lítico, né, que é uma pedra que não vai precisar de tantos cuidados, não. Uma múmia deve ser algo bem complexo, biológico, milhares de anos. E está ali quase intacta, né? Para ela chegar a um laboratório e depois, muitas vezes, ela vai para a exposição. Normalmente ela vai para a exposição. Esse processo eu acho fascinante.
Mas assim, tem que ter na cabeça também que o trabalho do arqueólogo, ele não necessariamente ele vai ter essa preservação da peça. É isso que a gente acaba tendo muito em mente, que encontrou o artefato lá e ele vai ser salvo. Não. Pode se perder. Não só pode, como muito provavelmente vai. O trabalho do arqueólogo lá mesmo. O processo da escavação em si ele já é um processo de destruição. Você já está destruindo o contexto de um sítio. Sim, e assim, se você tirou um artefato do seu contexto, você nunca vai conseguir identificar ele. Então, tem muitas coisas que a gente vê que é um artefato que foi retirado do seu contexto, você nunca vai saber o que está sendo representado na sua época. Há pouco tempo também, acho que no final do ano passado, esse ano, foram encontrados no Egito cavalos mumificados. E falaram que seria de um general, é o que se chegou. Como é que ele pode dizer que esse animal pertenceu a um general? Então, pelo local em que ele foi encontrado, sepultado, a história da sepultura conta muito. Os faraós, a riqueza, né? O ouro, as frutas que se davam. Então, o local onde é encontrado, seja um ser humano, um animal ou mesmo outras peças, diz a quem ele pertenceu. Sim, ao contexto do objeto vai dizer qual a sua função, o que ele representava. Aqui no Brasil, as escavações, elas são comuns ou não tanto? Elas são comuns. Claro, depende muito, que nem eu te falei, né? Escavações, depende se ela é uma escavação com uma finalidade, seja para o contrato, né? Ou seja, obra ou para estudo. Ou para o estudo, sim. Brasil. Não, assim, não é que um objeto que foi retirado de um contexto de sítio, de contrato, assim, não vai ser estudado. Ele vai ser estudado. As empresas que contratam os arqueólogos, eles acabam colaborando de alguma forma. Não só colaborando, porque assim, eu não sei se todas, claro, mas todas as que eu tenho conhecimento são feitas por arqueólogos. Assim, os donos das empresas são arqueólogos, são atuantes da área da arqueologia e têm esse interesse. Dá um outro passo. Tanto que elas não são literalmente feitas só para você escavar, retirar lá e ter a obra. Elas também são responsáveis pelo processo de educação patrimonial, né? De você ir para a comunidade. Educação que começa da infância. Sim, e não dizer que a gente, nós arqueólogos, estamos aqui fazendo esse trabalho, ensinam sobre o processo do trabalho do arqueólogo. É isso, né? Eles estão ligados em tudo isso. A gente sempre ouve, mesmo no tempo de ginásio, o Brasil é um país jovem em relação aos outros. O que poderíamos encontrar em termos de ser um país jovem seria muito que os índios, na arqueologia, a cultura indígena, e qual outra cultura que nós poderíamos ter aqui, além do indígena, que foi o primeiro habitante do país? Então, é que assim, a própria construção do conceito do indígena, ele não é algo que a gente não sabe. A gente sabe, é porque assim, quando a gente estuda, a gente acaba colocando muito a ideia de um indígena, ou indígena. E não o povo indígena É porque assim, existiram incontáveis povos indígenas, assim, isso que a gente... A imagem, o conceito de tupi que a gente tem, não existia o povo tupi. Tupi é um tronco linguístico, que nem o latim, por exemplo. Não existia o povo latino, o povo latino. Não, existiam vários povos que eram um tronco linguístico. Cheguei a estudar em literatura no colegial. Então, são vários povos. E assim, não é só o tupi. Quando a gente vê, tem os tupi vindo por baixo e tem o outro tronco, que é o tronco G, que vem por cima. E assim, são vários povos que fazem parte desses troncos. E ainda assim, quando a gente vê, existiam os povos sambaqueiros também, que não estão relacionados a esses dois povos, são muito mais antigos e fizeram construções que eu não sei se você sabe o que são sambaquis. Mais antigos? Não sei. Sambaquis, eles são amontoados de conchas, de restos de peixe. Então não são humanos, seriam conchas, peixes? São humanos, são construções feitas por humanos. E existem sepultamentos. Existe um sambaqui que tem mais de 40 metros de altura. E dentro dele existem sepultamentos. O que eles faziam era uma ocupação de algum povo, que eram os povos sambaqueiros. A gente não sabe muito sobre eles, eles são um pouco um mistério, né? A gente sabe que eles eram voltados para o mar, né? Todo o consumo deles acabava, não só, né? Claro, eles caçavam também, mas eram muito voltados para a pesca. Seriam mais antigos que os índios.
Então, eles habitaram, eles coexistiram. Habitaram, Mas eles ainda assim, talvez eles sejam um pouco mais antigos, né? É ainda muito estudado dentro da arqueologia. Dentro da arqueologia aqui no país. Sim, assim, tem muito conhecimento a respeito dos sambaqueiros, né? Tem, tipo, muita literatura Interessante, feita Lucas, sobre... eu não conhecia os sambaqueiros. Eu não Vou sei. pesquisar. Confesso. Vou pesquisar. Eu não sou especialista no povo sambaqueiro, mas eu ouvi bastante, né, sobre na faculdade. Na verdade, eu nunca ouvi falar. Mas eles são muito interessantes, assim, tem vários artefatos que eles faziam, esculturas de baleia, sabe, que mostra que eles foram pro mar, foram pro mar fundo, eles chegaram a fazer embarcações, né, não grandes embarcações, né, mas assim, a gente acaba subestimando muito, né, os povos do passado. Sim, que tem antes ainda dos índios. Sim, e são coisas que a gente não sabe, provavelmente a gente não vai saber também, né, principalmente porque qualquer construção feita com material biológico, né, ele se decompõe por tempo, né, madeira, assim, o que a gente acaba tendo de registro de madeira, vamos supor, palafitas, por exemplo, que são construções feitas, né, então, tudo que resta delas é o sedimento, né, a terra, ela fica preta por causa disso, mas a madeira em si, ela some. O material biológico, ele é decomposto com o tempo. E você acha que a arqueologia aqui no Brasil, ela vai avançar, é um curso que ainda tem muito que avançar em termos de doutrina, de teoria, prática? É um campo interessante para quem quer prestar vestibular. Um vestibulando que tem aquela ideia, não sabe o que é arqueologia aqui no Brasil. Sim. A faculdade, ele olha as pesquisas feitas no Egito, Grécia, Turquia. Como que é dirigir para o vestibulando aqui o curso? Então, o sentido do mercado de trabalho da arqueologia, ele está muito em conflito hoje em dia. Que nem eu falei, não tá muito bem assim, né? Tá tendo esse embate entre os trabalhadores e os patrões, né? Tá tipo, como se diz, tá muito sucateada a área, principalmente por conta do governo anterior. Perdeu-se muito, tanto no sentido do campo para contrato. O governo anterior não houve incentivo à pesquisa e à Não, ciência então, nenhuma. Então, muitos trabalhos tiveram que ser Sim, foi um grande golpe paralisados. porque, de certo modo, o trampo a parte do trabalho de campo por contrato, ele foi muito, sofreu muito com as reformas neoliberais, né? Sim. Precarizou muito. E no sentido da academia, do trabalho acadêmico, ele sofreu muito porque cortou todo o gasto. Eu lembro no dia quando a última bolsa de pós-doutorado em arqueologia foi cortada na minha universidade. Porque teve um momento em que todas as bolsas foram cortadas. Zerou. E para normalizar isso demora. Não é tão fácil. Sim. Então, assim, para quem está pensando em fazer arqueologia, eu penso que vá, mas vá sabendo que as dificuldades. vai ser muito difícil. O trabalho, assim, é muito difícil de você encontrar. Eu, por exemplo, eu sou arqueólogo, mas eu estou trabalhando aqui como monitor. Eu estou prestando um serviço de monitoria. Eu não estou aqui escavando nada. Eu estou aqui passando só o meu conhecimento para os visitantes do museu, né, nesse sentido. Mas, assim, é uma área muito única. Eu gostava de arqueologia antes de entrar no curso. Depois que eu entrei, eu me apaixonei. Muda a forma como você pensa a realidade, porque é diferente da história. Você está focado na materialidade. E a materialidade é o que define o que nos cerca, não? É um modo diferente, é uma ideologia diferente de você observar o mundo. Então, assim, eu recomendo se você tem esse interesse. É um curso fascinante. Eu acredito que sim. E vamos supor, para você fazer parte, um arqueólogo brasileiro como você, fazer parte de uma escavação em outro país. É possível. Eu conheço, inclusive, uma moça que ela trabalha na Turquia, que nem aqui estava falando. Mas, assim, é um caminho mais individual que você vai ter que percorrer, né? Você vai ter que ir atrás, você pode tanto ir atrás desse sentido acadêmico mesmo, né? Ir atrás de outras universidades, fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Mas, assim, não é algo simples. Não é simples, mas também não é impossível. Não é impossível, mas aí vai da pessoa. Sim, um mestrado, um doutorado, a parte doutrinária, a pessoa tem que correr atrás das grandes faculdades, Paris, nesse sentido, pode-se conseguir uma bolsa. E esse seria o caminho para você participar dessas grandes escavações no mundo. Sim. Assim, eu sei que existem escavações por aí
que as pessoas elas pagam para poder escavar, Escavar. justamente por esse sentido do fetiche, não, de não, eu fiz uma escavação relacionada ao Império Romano. Então, tipo, existem Mas diferentes eu acho formas. que quando você faz um curso, por exemplo, esse é um curso de arqueologia, que não que eu acho que a visão fora é muito grande. Há cursos aqui no Brasil que eu acho que na verdade você tem que ir depois ir para o exterior para avançar nesse curso. Como assim? Um doutorado, um mestrado, não que você não possa fazer aqui, mas ir depois para outras faculdades conhecidas, já com o teu conhecimento daqui, se aprofundar e partir para as grandes escavações. É que depende muito, porque assim, dentro da arqueologia, o que acaba acontecendo muito é que cada arqueólogo vai se especializar em uma área alguma área? diferente. Ah, sim, É, tá. não, assim, eu não tenho conhecimento de algum arqueólogo que vai se especializar em tudo, porque é impossível. sim. Máximo assim, alguém é focado em arqueologia urbana e arqueologia histórica, vamos supor. Porque é muita coisa, é muita coisa. A arqueologia, ela trabalha com multidisciplinaridade. Então, não é só geografia, história, é também biologia, é tudo. Você consegue encaixar a arqueologia em qualquer coisa. É extremamente multidisciplinar. E se aprofundar no curso em si, Sim. para depois ver o que você vai seguir Aham, dentro da sim. arqueologia. Acho que o Brasil precisa melhorar, recuperar esse tempo que não houve um incentivo, melhorar o curso, avançar, porque nós temos pessoas boas aqui. Nós temos cientistas, nós temos material humano muito bom, incentivar você que é apaixonado pela arqueologia e mostrar que eu acho, é uma preocupação minha no meu blog, nos meus trabalhos, mostrar que o Brasil tem potencial. Tem, mas aqui no Brasil... Só precisa de mais incentivo. Precisa de um incentivo, precisa de um interesse maior na questão patrimonial em si. Porque assim, patrimônio, a gente acaba subestimando muito, mas patrimônio é poder. O país que tem patrimônio, ele tem um poder, assim. E a gente não pode esquecer que a gente está vivendo num país em que o Museu Nacional pegou fogo e grande parte das pessoas não deram muito interesse, nenhuma né? importância, inclusive, não sei se o Lucas, o biólogo Felipe, falou, uma peça de dinossauro que foi encontrada aqui, verdadeiro, original, sumiu. E eles tiveram que fazer no Museu da Zoologia um material semelhante. Porque o brasileiro tem que dar mais importância ao nosso país, à nossa cultura, ao nosso patrimônio, valorizar o que é nosso como os outros valorizam. Sim. É mudar a cabeça do brasileiro e dar importância a tudo isso que nós temos, ao meio ambiente, ao patrimônio, fazer esse país crescer. Aos nossos povos indígenas. Nossos povos indígenas nós temos muito que aprender para mostrarmos para o mundo que nós temos potencial, porque nós temos. Sim. Dar importância. Eu acho que o Francisco explicou muito bem a arqueologia, ele é apaixonado pela arqueologia, eu sinceramente também sou. É um curso que eu não sei se eu faria, porque o meu sonho é engenharia mecânica e fui para o direito por causa da minha mãe. Mas tem belíssimos cursos aqui no Brasil, isso é importante saber que tem o curso aqui, que você pode fazer a faculdade, você pode crescer aqui e procurar crescer cada vez mais, mesmo indo para o exterior em busca de mais conhecimento, ou de doutorado, mas não esquecer o nosso país. O Brasil tem potencial e o Francisco é um arqueólogo jovem que tem esse sonho, eu sei que ele vai realizar. Agradeço a você, Francisco, pelo trabalho de hoje, mostrar o que é arqueologia. Eu espero que tenham gostado do tema. Inscreva-se no canal, dê um like, curte, compartilhe, que nós viremos com mais novidades. Muito obrigada.